diálogo com a fala do Bruno, o plantão judiciário na capital está concentrado, todo ele, na Barra Funda. Tudo o que acontece em todos os foros regionais da capital, exceção feita à infância, está vinculado à Barra Funda. Então, toda a demanda da capital inteira estará localizada todos os dias do recesso na Barra Funda. E aí, isso traz uma dificuldade muito grande de usar, para esse período, apenas o pessoal inscrito no plantão. Porque no plantão, normalmente, eu tenho, aqui na capital, são 2 defensores, são 4, mas são 2 turnos, né? O plantão judiciário, na época do recesso, como a demanda é civil e criminal, e eu não tenho muitos defensores dos cíveis inscritos no plantão, mas a demanda que chega na época do recesso também é muito civil, tem que ter 5 defensores full-time de plantão. O horário é diferenciado, das 13 às 17. Eu não teria, no quadro de defensores inscritos do plantão judiciário, um número suficiente para cobrir todos os dias. Isso na capital, quiçá no interior. No interior, muito menos ainda, não conseguiria cobrir todos os dias. O defensor tem que trabalhar todos os dias, enquanto os demais não trabalhariam. Então, de fato, uma montagem difícil, porque o plantão não se encaixa. Particularmente, se o Conselho entender dessa forma, e se o Conselho tiver essa posição, eu não teria nenhuma dificuldade, claro, esse ato não é meu, da Defensora Geral, mas em revogar o recesso na Defensoria Pública. E vamos acabar com que todo mundo trabalhe, a gente organiza esse trabalho na Defensoria Pública sem que fechemos as nossas portas. Agora, isso significa enfrentar a carreira. A carreira não quer isso, já demonstrou que não quer isso. Agora, talvez tenha havido um recuo dessa administração porque não quisemos enfrentar, e talvez por ter faltado ferramentas, e essa é uma dificuldade, eu acho que o Bruno chegou a sugerir isso no passado, buscar ferramentas para permitir que esse trabalho aconteça na unidade. A dificuldade é, como eu vou manter, por exemplo, a unidade de São Miguel funcionando, se os processos da demanda de São Miguel estão na Barra Funda? Então, assim, eu não tenho conclusões, eu tenho questionamentos, dúvidas e angústias da minha parte também. Eu entendo a provocação que você fez, Moacir, em relação à questão da administração. Porque o recesso é judicial. Claro, mas a mesma coisa acontece nos núcleos especializados. É um ato que regulamenta toda a defensoria. Isso está regulamentado no ato. Ou seja, a questão é como a gente, de maneira republicana, transparente, encaixar situações que aparentemente são difíceis de serem encaixadas. Sinceramente, eu preciso da ajuda de vocês. Nós precisamos da ajuda, porque nós não temos essas respostas e nós não podemos sozinhos enfrentar toda a carreira e falar, não, carreira, o recesso não vai ser aplicado para a defensoria. Então, se essa é a posição deste Conselho Superior, é muito legal que a gente tente chegar em conjunto a uma solução adequada. Se não para agora, para o próximo ano, pensar em alguma alternativa. Eu tenho muita dificuldade em ver a CGA. Eu estou trabalhando dentro da fala colocada pelo Davi. Ele disse que a administração fará um recesso. O rodízio. Das pessoas. E aí eu tenho muita dificuldade em, por exemplo, os servidores, porque não está sendo esclarecido. A demanda é muito menor. Os processos que chegam, por exemplo, para despacho, muito, mas em quantidade muito menor, porque a máquina não está girando, porque as unidades estão paradas. Como a máquina gira de forma mais lenta, a gente autoriza que alguns servidores se proponham. Eu acho que não deveria gerar de forma mais lenta nesse momento de expansão. Eu acho que todo mundo deveria estar. Agora, o que eu quero, não vou discutir isso. Eu acho que aí cabe aos senhores refletirem sobre o que é feito. O que eu quero dizer é o seguinte: a gente está bolando, e com toda a transparência, com toda a sinceridade, a gente fica assim, entre sermos morais, não, a Defensoria Pública, ela não fecha, hein? Você, TJ, é imoral, eu não sou, mas eu também crio um sistema com um pouquinho de imoralidade que não serve a nada. Hoje adotamos a política do TJ. O nosso plano, mas daí que tá, a Defensoria Pública não é uma instituição que deve ser subserviente ao Tribunal de Justiça. A gente deveria buscar, não digo ir brigar com o Tribunal de Justiça no CNJ, não estou propondo essa loucura política. Eu estou propondo a gente ir no Tribunal de Justiça e falar assim, olha, vocês devem ter um pouco de razoabilidade e deixar alguém tem que ser responsável pelo cargo. Então, nós fizemos. Não vamos continuar fazendo faz de conta. Porque no plantão civil, o que eu faço é um faz de conta. Só para dizer que a Defensoria Pública é prova. Isso não existe
justiça contrário a tudo que a gente prega. Olha, só tem um reparo na fala do Davi que eu gostaria de fazer. Nós não tomamos essa decisão, me desculpe, porque a gente não queria enfrentar a carreira. Se tivesse que enfrentar, nós enfrentaríamos. Não só por isso. Enfrentaríamos, assim como nós enfrentamos nas questões que nós achamos que são fundamentais e negociáveis, todas as vezes. Eu não tenho medo nenhum de crítica. A questão é que nós temos um material, sim, porque nós ouvimos as pessoas, nós sabemos o que aconteceu. Não tem demanda. Isto sim é problemático. É ficar realmente a defensoria aberta e durante todo o recesso e não tem quem atender. Então não é razoável. Foi por isso que nós tomamos essa decisão. Só complementando essa palavra dessa uma parte, acho que a dificuldade maior, e o Davi explicou um pouco isso, não está no funcionamento do interior, está aqui na capital. A eficácia do nosso processo de trabalho, quando o judiciário está funcionando no sistema de plantão, ela é praticamente inexistente. Porque nós temos aqui na capital um processo de trabalho. Plantão, sim, plantão é sempre fora. O que acontece, mas no interior, ainda que a gente tenha unidades que exerçam o plantão à distância, lá de superioridade, nós não temos um processo de trabalho fracionado, como se tem aqui. Aqui, essa peculiaridade faz impossível que aquela demanda urgente que chegue durante o plantão judiciário, porque o judiciário está falando sobre informação, tenha tempo hábil para chegar até baixo. Então, o primeiro, não no ano passado, no outro, quando não aderirmos, o feedback que tivemos foi exatamente esse. As demandas das unidades, muito embora urgentes, e como é plantão judiciário, o ideal é que essa demanda chegue no mesmo dia, ela acabava não chegando. Então foi essa ineficácia que nos conduziu a pensar num contingenciamento de atividade, como fazer uma atividade que fosse mais eficaz nesse período. No interior, o maior problema, muito embora não seja esse, é o inverso. Nós não temos a possibilidade, depois do recesso judiciário, de provisionamento. Então, diversas unidades têm atribuições numa determinada área e a única maneira dela assumir integralmente é ela estar em plantão judiciário. Então, uma unidade exclusivamente criminal atende como uma demanda civil de urgência que chegue na segunda-feira do período de recesso, fazendo plantão à tarde, porque aí aquela demanda é assumida. Então foram essas considerações que nos levaram aí a pensar num processo de trabalho diferenciado durante o recesso. Acho que eu concordo com a Daniela, mais do que a percepção da carreira foi exato isso mesmo. No primeiro ano que não aderimos, o resultado para a prestação de serviço acabou sendo mais prejudicial do que... Só como tomar uma parte, então só para finalizar a fala do Davi. Não, é só... Eu acho que assim, Davi, que eu acho que a gente poderia, eu acho que não jogar para esse conselho nesse momento agora, porque agora está em cima, eu acho que essa discussão foi gravada também o ano passado, no mesmo período. O que a gente poderia pensar é o seguinte, e mais uma vez eu peço que a corregedoria, que a segunda sub, busque esses dados, porque não tem eficiência nenhuma em se exigir 5 colegas no plantão, não tem. Os processos não estão lá, os juízes não julgam nada sem o processo, não soltam prisão por alimentos, que é o que a gente vai fazer. Então você está sustentando que a gente deve diminuir o número, é isso? Eu tinha entendido que você está sustentando que a gente todo mundo tinha que trabalhar. Não. Estou dizendo assim, o primeiro ponto é saber qual é a necessidade de nós termos o sorteio da carreira inteira, sendo que possivelmente só o plantão solucione. Agora, se a gente não tiver esses dados, a gente precisa sim pensar onde que é melhor prestar esse serviço, porque a gente já sabe que no plantão não soluciona. Será que na unidade o coordenador não consegue organizar, racionalizar os seus servidores, os seus defensores para ali fazer um serviço diferenciado? Que não seja vinculado ao judiciário. Que não seja necessariamente vinculado. Porque aí o plantão, a gente incluindo o recesso com o dia não útil e os colegas do plantão fazendo o que chega, porque a gente sabe que não chega grande coisa que vai ter uma resposta eficiente. Não chega. Mas isso eu até não tenho essa informação mesmo, perdão. Isso não chega na triagem? Essa demanda usualmente chegaria não é na triagem da liberdade? Mas como é a sistemática aqui na capital, a triagem funciona todos os dias úteis. Isso. E qual que é o papel da triagem nesse funcionamento? É verificar as demandas urgentes e já orientar o usuário a coletar os documentos necessários e se dirigir ao plantão judiciário na parte da tarde. O plantão é na parte da tarde.
Então, a pessoa passa pela triagem, muitas vezes passa pela triagem e é orientada pelo defensor da triagem a levar os documentos necessários para aquela demanda, uma questão de guarda, uma questão de execução de alimentos, na triagem, no plantão, na parte da tarde. De fato, eu não sei qual é a dinâmica que o judiciário tem para ter acesso a esse processo. Não sei se agora com o processo digital isso não melhora, se o judiciário não pode ter acesso ao processo de maneira remota, talvez. Então, aí a gente teria contato lá também, né? Se fosse digital, a gente teria lá na unidade. Então, é esse dado que eu não sei quanto nós mandamos. Eu acho que o processo digital ele pode trazer uma nova solução. O que eu ia sugerir para evitar que a gente volte para o ano que vem numa outra questão semelhante a essa, porque no fundo é isso, né? A gente acaba se debruçando sobre isso de novo no final do ano, a véspera do recesso. Porque a avalanche de coisas que esse conselho tem, que a administração tem, que todos nós temos, talvez o que a gente pudesse pensar é numa construção de uma proposta de deliberação do conselho para regulamentar o funcionamento da Defensoria Pública no período de recesso. Porque aí você estabelece, via deliberação, um regramento, até de atividades que podem ser desempenhadas pelas unidades nesse período, com foco em conciliação, com foco em... E a gente poderia fazer isso. É claro que demanda um planejamento prévio de todos aí, né? Não só da administração, mas das unidades também para fazer isso. Acho que essa pode ser uma alternativa para não deixar de novo para o ano que vem as vésperas. A unidade não vai ficar aberta com todo mundo lá, todos os servidores. Não, porque não tem demanda, a máquina gira devagar. O Brasil gira devagar, não é só a máquina, né, institucional. O Brasil gira devagar. Então o carnaval a gente pode racionalizar. Fazendo uma autocrítica, não só a administração, mas a todos nós, eu acho que a gente acaba adotando uma posição mais cômoda de acompanhar o judiciário. Porque é muito mais complicado você traçar um outro plano, é muito mais difícil. A gente acabou adotando uma posição mais cômoda que essa. Acho que talvez seja essa análise crítica seja importante para a gente falar, isso não está dando certo, vamos mudar isso aqui. Vamos pensar em alguma coisa diferenciada, vamos pensar em envolver as unidades de uma outra maneira nesse período. Talvez seja uma solução. O processo digital vai dar certo. Talvez melhor for ter o acesso. Ainda pensando num outro processo de trabalho aqui, porque senão o que aconteceria aqui na capital é a pessoa chegar na triagem, ser orientada a comparecer à unidade de São Miguel, nisso o plantão acontecendo no período da tarde. Quando aquilo ia voltar para o plantão judiciário, que poderia apreciar aquele pedido. Uma celeridade muito maior. Muito menor. Bem menor. Ok. Juliana. Bom dia. Eu quero dar algumas notícias. Finalmente nós conseguimos, tivemos a notícia de que a sala do Fórum de São Vicente foi disponibilizada, já foi desocupada pelo público, disponibilizada a defensoria e nós vamos ter aí a nossa ocupação em breve. Não sei se vocês se lembram, o espaço do Fórum de São Vicente é bastante reduzido, nós tínhamos aí dificuldade para alocar todos os defensores que ali atuavam, então a CGA e eu esperamos aí que nas próximas 2 semanas no máximo essa situação está resolvida. A Supervec, acho que algum colega aqui citou, acho que Fabrício, nós tivemos a edição de 2 resoluções pelo Tribunal de Justiça que davam a notícia de implantação de 2 pilotos da Supervec em 2 regiões, divisões administrativas do TJ. Para eles, Campinas e Ribeirão, para nós. Incluindo quais regionais? A divisão administrativa de Campinas inclui Campinas, Jundiaí e algumas unidades da unidade Guarulhos. E a divisão administrativa de Ribeirão Preto inclui para nós a regional de Ribeirão Preto com suas unidades e a unidade São Carlos e a unidade Araraquara. A perspectiva era de início desses pilotos dia 1º de dezembro. Eu já fiz 2 reuniões com as unidades envolvidas, mas veio a notícia do Tribunal de Justiça que está suspensa a implantação no dia 1º de dezembro. Eles ainda pretendem dar início a isso no ano neste ano ainda, antes do final de dezembro, mas não se tem ainda a nova data. Então a gente ganha um tempo, o próprio tribunal está tendo dificuldades para operacionalizar a implantação das Supervec. Sobre o envio, o Conselho discutiu bastante, eu estava em férias, a proposta de distribuição dos servidores, e lembro que eu havia já me comprometido a levar as unidades novas, elencá-las como situações de emergência para envio imediato dos oficiais. Então, de fato, isso foi feito, deve sair no edital de
de remoção em breve dos servidores, mas então todas as unidades novas receberão oficiais. Eu quero só, até se eu fui questionada em algum momento pela FADEP sobre isso, na sessão anterior, diversos coordenadores auxiliares das unidades novas se manifestaram contrariamente ao envio imediato de oficiais. Isso já foi resolvido, conversei com todos, e os oficiais serão enviados, mas que fique registrado que, por vezes, a pretensão do colega não lhe chega da mesma forma que chega à associação. É isso. Acho que do recesso a gente já... Tá. Alfabeto. Bom dia a todos. Novamente, acho que é mais um dia de comemoração. Não vou polemizar sobre os outros assuntos, porque eu acho que é um dia que a gente tem que comemorar mais uma vez. Parabenizar de novo a Defensoria Geral por mais essa conquista. É uma instituição pública forte, ela se constrói a partir das dificuldades e das grandes conquistas também, que para nós começou lá na opção, né, dos defensores com a DIN Supremo, passou pela DIN do convênio, PLC 65, a briga, toda a mobilização que teve, inclusive por parte da sociedade civil, a conquista da criação dos 400 cargos e agora também com esse aumento remuneratório, que nada mais é do que a valorização e o reconhecimento do nosso trabalho enquanto defensor público que atua para garantir o acesso à justiça aos hipossuficientes. Não menos importante também a atuação de todos os defensores no dia a dia, as conquistas obtidas nas ações coletivas, nas demandas individuais. Muitas dessas ações são reconhecidas, inclusive, com prêmios, como a Justiça para Todos, o Prêmio Inovar, o CNJ. Então, um agradecimento especial também aos defensores. E se a gente analisar todo esse histórico de conquista, grande parte delas foram na sua gestão. Então, aí um agradecimento, um reconhecimento pessoal do defensor público Rafael, conselheiro, a você e toda a equipe da Defensoria Geral. Também gostaria de parabenizar e muito a valorosa atuação da Associação dos Defensores, a pessoa do Rafael Português. É impressionante a habilidade política que o Rafael teve durante todo esse processo na LESP. Isso ficou muito claro com a fala dos deputados. E a diretoria da associação esteve com muito afinco na LESP durante todo esse processo que tramitou o nosso projeto de aumento, mobilizando a carreira e conseguindo aprovar neste ano ainda esse projeto tão importante para nós. Vou citar aqui a fala do escritor Carlos Castanheira, em que ele diz o seguinte: um caminho é só um caminho, e não há desrespeito a si ou aos outros em abandoná-los, se é isso que nos diz o coração. Examine cada caminho com muito cuidado e deliberação. Tente muitas vezes, tanto quanto julgar necessário. Só então, reflita: este caminho tem um coração? Se tem, este caminho é bom. Se não tem, ele não lhe serve. Um caminho é só um caminho. Eu tenho certeza que com esse histórico, com o reconhecimento no dia a dia da sociedade civil, nós estamos trilhando um caminho com um enorme coração. Então, queria que nós não percamos a nossa missão constitucional e que nós tenhamos a sensibilidade de mantermos o caminho da garantia do acesso à justiça aos hipossuficientes, como determina a Constituição Federal. Aí,
Só para também parabenizar, nessa semana nós conseguimos uma liminar numa ação coletiva em Ribeirão Preto, exigindo a instalação de equipe médica na penitenciária masculina de Ribeirão. Eu queria agradecer muito a atuação do grupo especializado na situação carcerária e também, principalmente, a Juliana Machado, que é a coordenadora da VEC, que atuou com brilhantismo nessa ação coletiva que foi importante lá para a região de Ribeirão. Márcia, com a palavra. Apesar da fala do Rafael, acho que o Rafael eu vou ter assim, a postura ingrata de retornar a alguns temas mais espinhosos. Mas acho que faz um pouco parte, né, da minha função. Em relação ao recesso judiciário e participação de servidor, eu quero lembrar que uma das maiores demandas, mais frequentes demandas dos próprios defensores é a presença, juntamente com os plantonistas, de um estagiário ou servidor, diante das atividades administrativas inerentes ao plantão. Então, acho que nós devemos também pensar, né, nas necessidades, e eu acho que isso foi muito bem resolvido pela administração, ao indagar, deixar a cargo de cada coordenador delimitar, definir se precisa ou não desse apoio administrativo. Com relação ao feedback dos defensores públicos a respeito da consulta encaminhada pela Corregedoria, realmente me surpreendeu até de forma negativa o desinteresse dos colegas em responder a essa consulta, mesmo porque é do interesse de todos nós a solução desses problemas. Espero que no próximo ano, se isso se repetir, os colegas tenham mais interesse em serem agentes, né, da definição de uma nova sistemática de trabalho nesse período. Bom, com relação ao nosso aumento, né, projeto aprovado nesta semana, algumas coisas eu refleti. Eu não sei se a sistemática, Daniela, de remuneração dos procuradores ainda se dá em duas frentes, verba honorária e os vencimentos. Então, eu acho que eu, particularmente, como defensora, agora tive um ganho, porque nós vivíamos sempre com uma espada na cabeça, porque nós recebíamos 2 olerites, um da Fazenda e um do Conselho, na folha lá, expedida pelo Conselho da PGE. E a verba honorária dos procuradores, ela tem, por fundamento legal, um decreto do governador, que foi feito, aliás, no final do governo do ex-governador Fleury. Então, um decreto, uma canetada que pode ou não favorecer. É certo que nós contávamos com a irredutibilidade de vencimentos, mas isso é uma coisa a se discutir judicialmente caso, numa canetada, um novo decreto fosse editado. Então, para mim, Daniela, foi um ganho. Eu me sinto bem mais segura tendo um só olerite, não é, como nós temos, do que aqueles 2 lá que a gente ficava com ele na mão, contando com a boa vontade de que no mês seguinte fosse mantida essa política pelo governador que estivesse de plantão, pelo procurador-geral que o assessorasse.
Então, acho que foi um ganho para os optantes e para todos vocês também, muito mais. Só mais algumas coisas. Eu acho que esse processo também foi muito importante para o amadurecimento da carreira, que levou muitos colegas à Alesp. Eu, nos quase 20 anos de Procuradoria-Geral, eu nunca tinha posto os pés na Assembleia Legislativa. Passei a fazê-lo quando a Defensoria Pública e quando tomamos aquele susto da derrubada do veto, enfim, da movimentação dos advogados pela derrubada do veto lá da FUNAC, enfim. E eu, pessoalmente, passei pela primeira vez por essa experiência e me enriqueceu muito, até mesmo como cidadã, não só como defensora, não, como cidadã. Conheci muitos corredores lá juntamente até com a Daniela, os corredores da Assembleia, enfim. E eu tive surpresas positivas e muito negativas, mas isso faz parte do crescimento. Eu cresci como defensora e cresci como cidadã, a partir do momento que isso me proporcionou uma conscientização desse jogo político, enfim. Então, eu acho que essa mobilização responsável da APADEP, fazendo com que os postos de trabalho continuem sendo atendidos com a presença de defensores, de servidores, estagiários, ou seja, essa condição responsável dessa mobilização foi muito importante, tanto para a manutenção da prestação do serviço regular, como também para proporcionar esse amadurecimento, talvez, para muitos colegas que nunca, como eu, tinham ido até a Assembleia. Mas, frisando que isso deve ser feito sempre de forma responsável. E gostei da sua fala aqui no sentido do compromisso da APADEP com a prestação responsável dos serviços pelo defensor público. Isso eu acho muito importante, porque é só a partir dessa prestação responsável de serviços e do conhecimento dessa capacidade de trabalho dos defensores pelos políticos e por outras carreiras jurídicas, é que a gente consegue a valorização da nossa carreira. Não tem outra mágica. Não tem assim só ostentarmos o nome, né, de defensores públicos, nossos lindos olhos castanhos, azuis e verdes, como se diz, não vai sensibilizar ninguém, nenhum deputado, muito menos o governador. Então, trabalhando, mostrando o trabalho, é que a gente consegue evoluir na estrutura material, humana, pessoal, humana e os nossos vencimentos, sim, por que não? Então, até parabenizo a APADEP por essa postura. Agora, com relação, me desculpem voltar nesse ponto do recesso desse ano, nós estamos percebendo que eu acho que a administração está na mesma situação. Nós temos dificuldades até para conseguir marcar uma reunião, tanto em razão da agenda da Corregedoria, como dos próprios colegas. Eu estou tentando marcar uma reunião com os colegas da CAEP, que recentemente também foram designados. E nós estamos com imensa dificuldade, seja por compromissos da Corregedoria, como de compromissos dos 20 integrantes da CAEP.
é difícil, né? São 20, sempre um ou outro não tem condições de comparecer, mas para essa primeira reunião eu faço questão que todos venham. E, enfim, a única solução seria marcar essa reunião no dia 20. Eu agora acabei entrando em contato com o Bressani, nosso coordenador da CPI, até para obter informação se eu posso realizar essa reunião por videoconferência com os colegas. Estou tentando uma solução alternativa, mas sinto muito, se não for possível, eu vou marcar no dia 20. Não foi possível, muitos colegas não poderiam vir. Ok? Era isso, presidente. Obrigada. Luciana. Eu também queria retomar o diálogo com a fala da Márcia. Não vou aqui repisar o mesmo debate que a gente teve no ano passado e no ano anterior sobre a questão do recesso. Eu, nesse ponto, concordo com o Moacir que não tem meio termo. Eu reforço a proposta que foi feita à época junto com a Comissão de Prerrogativas, que se avance para a extinção dessa cultura jurídica que, na minha opinião, deve ser extirpada de todas as instituições de justiça. Fica aqui a minha fala sobre isso, até pensando nos avanços institucionais, em todas as conquistas da Defensoria Pública e na expectativa que sempre se teve de que essa instituição se fortalecesse como contraponto ao que se tem posto nas outras instituições de justiça. É oportuno que a gente traga também esse debate num momento como esse, para que a gente sempre busque, paralelamente ao necessário fortalecimento institucional, a diferença que essa instituição faz dentro desse Estado e como avançar nessa perspectiva assim. Obrigada, Luciana. Bom, não havendo mais inscritos, vamos entrar... Só uma questão. Ficou de ser definido se a gente vai fazer a sessão do Conselho no dia 20 de dezembro, ficou para você? Pelo que me foi passado aqui, a opção dos defensores do Conselho, exceto a sua, era para que não houvesse sessão no dia 20. A minha para que haja. Mas era só eu que queria? Não, eu entendi. Não. Foi o Renato que falou. Discutimos. Ficou para discutir com você. Tá, a gente pode discutir aqui então ao final. Tá bom. Deixa eu só entrar então na pauta. Bom, conselheiros, nós temos inversões e pedido de inclusão em pauta. Já conversei com todos, ontem mandei uma mensagem, tendo em vista a aprovação do nosso projeto de lei e a possibilidade de que ele seja sancionado amanhã, muito me preocupa, e acho que isso vai acontecer, muito me preocupa de fato a incidência dessa deliberação, porque nós teríamos duas normativas vigendo, a da lei e a da deliberação. E aí nós teríamos uma sobreposição de gratificações sobre o salário atual, se não houvesse uma reforma na deliberação 109. Então, trouxemos a proposta, acho que conseguimos dialogar um pouco, mas enfim, não debatemos. Sei que os conselheiros querem aprofundar a forma de atuação, como se dará na triagem, no atendimento especializado ao preso. Estou absolutamente à vontade para discutirmos isso depois, não há problema algum. Acho que há várias questões que os conselheiros querem levantar, pontuais, discutir, não vejo problema algum. A minha preocupação é exclusivamente em relação àquilo que já conversamos no sentido de, especialmente, de que essa deliberação produz efeitos a partir do momento em que a lei seja publicada. Então, a minha proposta, se todos concordarem, é deixarmos a discussão mais profunda da forma de atuação e pontuais que os conselheiros têm para um outro momento, se assim entenderem, e hoje votarmos, fazer aqui uma inserção na pauta, pergunto à Márcia se está apta a isso, mas votarmos o artigo 5º, que é o que fala das duas gratificações e a atuação,
nas atividades, e a incidência dela, que é o artigo 13, que determina que ela passe a incidir a partir da publicação da lei. Apenas para que a gente tenha uma segurança jurídica de que não vai haver sobreposição das duas normativas, né? Então, se todos concordarem, eu acho que poderíamos... O artigo 5º. Quinto, sexto. Eu acho que é isso. Então, a proposta é o seguinte, é só a modificação dos percentuais. Sim. Porque o que me incomoda particularmente são a impossibilidade de nós discutirmos algumas regras aí quanto à obrigatoriedade e tal, isso eu não me sinto à vontade. Não, me sinto totalmente tranquilo para discutir isso. E a segurança também, porque estão os coordenadores aí, né, que não tem 5 anos, né, de núcleos regionais e auxiliares. Então, a exclusão disso, a exclusão também de atuação da especial 109, civil, né? A gente teve algumas exclusões aí importantes. O quê? Coordenadores auxiliares regionais e núcleos. Isso, né? A gente manteve só a gratificação de função na proposta. Nós estamos tirando gratificação de colega que não tem 5 anos. Pode tentar isso. Então, a gente podia deixar isso tudo para discutir depois. Eu bateria aqui os percentuais, a questão das duas gratificações de 10% para as atividades. Se ela é obrigatória ou não, nós vamos discutir como depois, mas que seriam duas gratificações de 10%, que vocês já sabem qual é: plantão, triagem, curadoria, revisão e atuação com o preso. Então, são duas gratificações de 10%. A sistemática do plantão e da substituição, que está no E a localidade. E a localidade. Não é razoável. Vamos esperar. Então, artigo 5, 6 e... Você não consegue limitar? Artigo 6, 2, 3. Você quer empréstimo? Que a gente discute todos os percentuais, mais a substituição. Localidade eu tenho só uma ponderação. Não gera uma divergência entre tratamento com os colegas. Só eu acho que está tudo tratado. Eu acho que agora você faz uma coisa que porque embora a informação especial é uma matéria de própria de uma porque hoje tanto faz, você Miguel, você Conselheiro, uma coisa também que eu queria propor é que a gente vai ter que fazer uma norma de transição para alguns casos específicos. Pode ser que haja colegas que possuam uma única certidão de plantão judiciário, aguardando a outra realização, e com a vigência não haveria como ser remunerado esse plantão feito. Ah, entendi. Pode ser. Eu tenho que pensar. Ele vai receber sobre essa, mas não vai receber sobre a ele só ia conseguir compensar. A gente poderia só fazer o meu é 2 anos. Entendeu, Beto? Tá difícil a gente botar o que não é polêmico. Bom, Márcia, você tem voto então? Qual é o artigo que a gente vai... Posso passar para isso ou você quer fazer um voto? Não, eu acho que nós, até por economia de tempo, se todos concordarem, vamos ver os artigos. Destacamos, enfim, olha, o artigo 2º, veja se concordam todos. Ela foi imprimir o texto porque está com dificuldade de abrir. Eu só tenho uma ponderação. Você quer destacar para depois fazer as ponderações? Então, a gente destaca para ter consenso no que nós estamos votando. Então, depois que a gente passar um por um, a gente fala. Mas deixa primeiro o que nós vamos votar. Ô, Daniela, só a operacionalização disso daqui, como a gente não vai votar na operação
quarta-feira. Fica consignado o voto fatiado, como diz o Supremo. Então, mas aí nós vamos publicar uma deliberação autônoma. Então nós não vamos alterar 109. Não, a minha sugestão é que semana que vem a gente retome a discussão e feche. Podemos publicar até Porque não vai dar tempo para como nada. alteração parcial da 109. Mas a gente se não publicar, vai fazer. Isso é verdade. Você entendeu? Tem que publicar algum texto, né? Para fazer efeito. A não ser, não pode ser retroativo. A administração não interessa a gente aprovar na próxima semana com efeitos retroativos. Poderia ser assim também. Então, me parece. Por isso que não precisa publicar, mas eu queria fechar com vocês. E na semana que vem a gente publica. Vem com a deliberação pronta já para discussão. Provamos uma parte Entendeu, agora Beto? e deixamos para provar o restante. Não deixar para aprovar integralmente. Exatamente. Não deixar para aprovar pode falar que integralmente na estava próxima valendo, estava sessão. publicado aquilo lá. Não deixar para aprovar tudo na próxima sessão. Podemos até fatiar para que se publique integralmente na próxima sessão. Mas Eu acho que uma segurança, uma transparência da publicação. eu acho Retroativa Porque, por exemplo, no sábado, domingo, agora as pessoas vão fazer plantão. é bom que já tenham ciência Dá problema do fato gerador, de norma incidente. Acho que a gente pode aprovar essas alterações, E consolida alterar uma o texto da deliberação pela 109, relatora. publica isso imediatamente e depois a gente vai colocar o restante. A relatora publica Sim, depois. mas aí nós não vamos, uma coisa não vai fazer sentido com a outra, talvez. Essa era a dificuldade que eu tinha, porque não dá para alterar só o percentual da Não, a gente vai vincular, Daniela, deixa eu entender, a gente vai vincular a incidência da nossa norma imediatamente à vigência. Publicação da lei. Então não tem, se for essa vinculação, não tem problema, não tem conflito de norma intertemporal aí. Não tenho, só acho que a gente fica aí por uma semana com todos sujeitos a. Desde Não, que não se fica, declare. Mas se Não nós estamos fica. aqui votando que a deliberação entre em vigor na data da publicação, e essa é a sua minha Na data da preocupação, publicação da da lei. publicação da lei. Se isso estiver fechado, o que nós vamos Tá tudo decidir justo. semana que vem? Tudo bem. É isso que eu quero, ainda que a gente publique semana que vem, por isso eu não vejo necessidade Mas é isso que eu estou querendo. Votamos hoje e publicamos. Votamos o que é possível hoje, votamos o que demanda maior discussão na semana que vem. Se publica semana que vem, mas nós já votamos aquilo que é possível hoje. E sai como já decidido pelo Conselho. Entendi. Então, olha, o que a gente pensa é o seguinte, que as normas começariam a valer pelas nossas ideias aqui domingo. Isso. É isso? Trabalhando a ideia de que sábado vai ser publicado. Mas e se Não, as discussões forem Sábado é prorrogadas? 30. Quando as vão E aí, Nós teríamos que domingo já fazer seria o um primeiro esforço plantão para com regra fechar isso nova. na semana que vem. A gente podia até discutir durante a semana, os conselheiros levantarem as dúvidas, enfim. O importante é que a gente consiga avançar para não gerar uma insegurança também na carreira, né? Acho que prolongar demais é gerar insegurança. Não só isso, né? A gente tem algumas atividades que a gente vai deixar de gratificar pela proposta. Os colegas vão estar exercendo as atividades. Coordenação, me parece que não foi um esquecimento, foi proposital. Então, mas tudo isso vai ser A gente discutido. tem coordenadora da unidade, não tem 5 anos. E a colega está achando que. Olha, gente, vamos lá. Se acompanhem comigo. Isso aqui é só para a discussão do que a gente vota. No meu entendimento, se vocês acharem que está errado, vocês, por favor, me corrijam. O artigo 1º, a gente não muda nada. Então, o artigo 1º pode ser votado. O artigo 2º são atividades com condição de especial dificuldade decorrente da localização. Também aqui não houve alteração. Ok? Eu só proposia tirar São Caetano. Nós estamos no 2º. Então. Não tem região aqui, região metropolitana. Desculpa. Ok, 2º. Terceiro, aqui os percentuais de 5, a gente cortou aqui, diminuiu cada um deles proporcionalmente. No terceiro inciso primeiro, né? Isso. E aí, tem uma proposta de tirar São Caetano, que eu acho um erro. São Caetano. São Caetano não está atualmente na deliberação? Nós não temos defensoria lá. Então, Eu acho um erro. Antes que a gente instale lá. Não, mas é o seguinte, não tem incidindo, não tem efeito nenhum, por que tirar? porque pode vir a ser instalada.
não tem nada, não tem sentido ela estar lá. Tem sentido. Não, mas só se não. A maior renda per capita, assim, respeito à ponderação do Luciano, mas só pela ponderação dele eu também não estou autorizado a fazê-lo. Então deixa, na época a gente discute se vier a ser instalado, ok? Tudo bem? Podemos seguir. É que eu não conheço a realidade, eu confio em você, mas como por compromisso com a carreira eu não posso me fiar apenas o conselho chama, sua palavra. Discute a questão, Luciano, pode ser? Isso porque todo esse argumento dificilmente ela vai ser prioridade. Parágrafo único é uma situação que hoje só tem uma na carreira. Então, o inciso 2, 10% nos demais casos, incluídos os demais incisos da região. Mesma coisa que tinha, a gente só diminuiu. Feito. O parágrafo único também só houve uma diminuição. É uma única situação na instituição, que é Jabaquara, que é a única que ainda não tem sede aqui. Então, na mesma linha, 5% diminuído. Perfeito. Até aqui, nenhuma novidade. Aí, quarto. Aí a questão do desempenho obrigatório que vocês querem discutir. Eu poderia dar uma sugestão? Eu não quero atrapalhar o andamento, mas talvez a gente poderia, como a gente vai discutir minúcias depois da proposta, talvez chegar num consenso que envolve os parâmetros do que esteja a diminuição, porque é a grande questão, nós temos que diminuir as gratificações. Então, o que eu ia sugerir que estabelecer como parâmetro, se o Conselho concordar, que teríamos atividades rotineiras desenvolvidas por todos os defensores, a gente teria um parâmetro de 2 gratificações de 10% para cada defensor no máximo. Aquelas atividades rotineiras desenvolvidas por todos os defensores. Atividades não rotineiras, que desenvolvidas por alguns defensores, são aquelas específicas, e aí depois vai ter que entrar no que tiver que mudar, as específicas, aí vai reduzir de 5% cada uma das... reduz em percentual de 5% cada uma dessas gratificações. A localidade, com esse apontamento que fez o Bruno, e a substituição também, aquela redução do percentual a cada 5 dias, 10%, também reduzindo o percentual. E aí, todo o conteúdo, depois, a gente discutiria posteriormente, mas a gente fixaria esses parâmetros como já algo pré-estabelecido pelo Conselho. Isso todos concordam, é isso que nós estamos fazendo. Então, mas por que não foi? O problema é saber o que foi votado. Por isso saber quais artigos. Eu achei que tivesse fixar as premissas e depois entrar na... Mas isso já está totalmente acordado. Mas em quais artigos? Então, quanto a isso, não sei. Eu quero fazer ainda por artigo, acho que fica mais fácil. Na verdade, eu acho que a gente encaminhar, eu não vejo muita dificuldade de pegar 5 e 9 e alterar só aquilo mais ou menos que já estava bastante encaminhado. Dizer que a curadoria é 10%, outra coisa 10%, o plantão de 10% para cada 5. Que é exatamente, tem que olhar. Mas tem que eliminar algumas atividades, por exemplo, a carta precatória. É uma atividade a ser eliminada como... Sim, mas está eliminando. Mas isso está fazendo no texto da 109. Elimina, tira o inciso dela como atividade especial de dificuldade. E o que era 10 cai para... O que era 15 cai para 10, o que é 10 cai para 5. O que a gente fez foi um outro texto. E já até publica isso. E depois a gente muda toda essa sistemática. O artigo 4... O artigo 4 só daria para a gente votar agora, e depois ouvir as suas ponderações, se tivesse a discussão em relação à questão do obrigatório. Não dá. Então, não dá. Fora que entra a questão da visita periódica, né? Como vai ser? Como vai funcionar. Tá. É difícil de botar esse artigo claro. O artigo 5º daria para fechar o artigo 5º. Mas ele se refere ao quarto. Não, gente, mas a gente não vai conseguir fazer isso se a gente então não estabelecer aqui que nós temos um compromisso de que está votado. E nós não vamos publicar uma coisa fatiada assim. A única coisa que dá para a gente, talvez, eu nem estou pensando, eu acho que não dá para publicar. Acho que dá um compromisso para ser assumido aqui. E se tivesse por exemplo, publicado, a palavra dada fecha lançado.
Por exemplo, palavra dada fecha passada. Não, mas é o problema. O problema Olha os votos a gente pode acordar, mas a gente não pode garantir que integrantes da carreira não vão questionar se dá um conflito intertemporal. Não, mas aí fazendo. O grande receio é assim, se a gente não mexer, o que me preocupa, se não mexer nisso hoje, porque ele fez o fato gerador, é isso que eu estou falando. Se ele não mexer nisso hoje, o colega que fez o plantão domingo, ele vai ter um valor muito maior do que teria pela... Então, olha, a solução, dá para hoje a gente fazer uma publicação para mandar para publicar no sábado a deliberação? Dá. Então, aí seria a proposta do que o Vernasco está falando. A gente vai para 109 e na 109 a gente muda só os percentuais e faz os ajustes só necessários, como tirar a precatória. Do contrário, a gente tem o compromisso do conselho, mas a gente não pode fiar que o colega não vai. O que eu acho que talvez funcionaria se a gente fizer isso na 109, para ser concetâneo com essa ideia, era ir na 109 estabelecendo num dispositivo da 109 a limitação de 2 gratificações nas atividades rotineiras. Do artigo 5º, né? Do artigo, não sei qual artigo da 109, mas... Não sei. Se estabelecer no... que seria no artigo que teria que vir na 109 qual artigo que é. Que eles querem manter depois. Não, a gente pode manter aqui, a gente pode fazer 2. Porque a gente não vai alterar quem vai fazer. Mantém não, eu mencionei, civil, criminal, eles escolhem lá. Para mim é o artigo 5º e o artigo 6º que a gente tem que votar. A minha proposta é que a gente vote aqui o artigo 5º. Eu quero debater o artigo 4. Não, tá. Só. Daniela, se a gente ler a 109 aqui, a gente consegue, ó. Acho que dá para fazer isso. Vocês não acham? Eu acho que vai ser o mesmo. Nós pegamos essa proposta, analisamos as alterações, ao invés de alterar com a publicação parcial de uma proposta, a gente sai hoje com a seguinte deliberação. Essa deliberação alterando parcialmente a 109. Altera lá, entra em vigor a 109 com uma nova redação. Aí depois discute essa toda e ao invés da gente, ao invés de publicar parcialmente essa, a gente muda com essa 109, deixa publicada a 109 e depois retoma. Eu acho que vai ser mais fácil fazer esse exercício aqui. Vocês querem abrir a 109? Dá para fazer a emenda de 109? Entrar na discussão de cada um depois. Eu só queria fechar qual vai ser a metodologia antes da gente fazer as ponderações sobre cada um. Vamos tentar seguir na 109 se a gente não conseguir voto, mas acho que são questões pontuais. Artigo 4, né? O artigo 1º da 109 não mudaria nada. Não, vai direto para o artigo 3º da 109. Eu não estou com a 109. Eu estou lá. A antiga. É a 109. A gente teria que alterar. Seria, não muda o artigo 1º, que é da lei. O artigo 3º mudaria na linha do que o Bruno sugeriu. O 2º também não muda nada, né? O 2º não. Muda os percentuais, né? O 3º. o 4º vai mudar inteiro. Então o 3º mudaria, o 4º... O 3º é só mudar percentual. Só percentual. Que é 10 vai para 5, inciso 2, que é 15 vai para 10. O 4º, que mudaria no 4º, só tiraria a aplicatória que está no artigo... Que é um 5 aula essa 109. Eu não sei se a gente vai conseguir. Não, calma, tá dando. Acho que é o 25. Mas a gente nem vai tem mais coisa que a gente mexeu. Vai. Depois. Sara, a 109 está totalmente atualizada no site? Tá. Não, é mais então. É a carta Atualizada e explicatória. consolidada. Tem atuação em Brasília, tem os percentuais vários. Não, aqui está tirando as atividades. Então, quando se fala depois, não é para discutir o percentual, tudo bem, a gente discutir dessa atividade. Mas a gente está sugerindo suprimir outras atividades além da precatória. Então é isso que a gente quer. Não, mas isso a gente pode discutir depois. A gente sugeriu a precatória, sugeriu o JEC. O que a gente sugeriu? A precatória, o juizado noturno, não é JEC, juizado noturno. Então, mas isso a gente pode discutir Pode,
Porque na instituição inteira só tem 2 unidades que fazem. Ou era para todo mundo, ou deixa eu não era explicar para isso. Onde Não é que nem faz? por isso. É um noturno que começa, ele 6 só horas. termina depois das 6. Ele Isso aí não é a pra acabar sessão todo do mundo. juizado Não, mas noturno. a gente que não se- vai depois, a gente vai aprovar a deliberação que vocês apresentar, mas aí precisa de uma ampla discussão.